E você que acompanha, né, o programa Mulheres sabe que a gente já falou aqui sobre vários famosos que fizeram a cirurgia ortognática, que é um procedimento que vai muito além da estética, porque ele garante benefícios físicos e emocionais. E o nosso Thiago Rocha, inclusive, viu, em 2016 também passou por essa intervenção. Então, hoje, no nosso Momento Saúde, vai ser focado aí nessa cirurgia e por isso contamos com a participação do Dr. Alfredo Lara, cirurgião craniomaxilofacial e otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E é o que a gente falou aqui mesmo, né? Porque vai muito além da estética. A estética a gente percebe, né, em alguns famosos, que inclusive a gente vai mostrar aqui algumas fotos para vocês. Mas do que se trata essa cirurgia ortognática para a gente introduzir a pauta? É uma cirurgia maravilhosa e cercada de mistérios. A gente tem um benefício triplo, como eu falo para os meus pacientes. Você tem um benefício estético, porque é de brinde, porque uma face é bonita, porque ela foi validada pela natureza como funcionante. Então, existem proporções que tornam a face mais harmônica, porque a natureza fez. Isso funciona bem. Certo. Então, a estética vem de brinde. A segunda questão é a questão de encaixe de mordida e mastigação. Porque a cirurgia ortognática foi pensada para devolver o encaixe correto nos dentes, nos pacientes que tinham distâncias muito grandes entre as arcadas. A gente chama isso em odontologia ou em medicina de oclusão. E o terceiro benefício é um benefício respiratório. É muito fácil você pensar, compara um bulldog francês ou um pug com um pastor alemão. É um cachorro que ronca, pequenininho, vai viver menos. Por quê? Todo o corredor respiratório é um canudo que está preso nos ossos da mastigação. É mais achatado, É mais né, achatado. o focinho. Então, se você tem essa deformidade, o ser humano já tem um focinho ruim, né? Nossos primos chimpanzés, macacos têm um focinho proeminente. Isso vai gerar uma sobrecarga na respiração. Então, esse benefício é triplo: estético, ortodôntico e respiratório. Nossa, então atrapalha demais no sono, imagino. Muito. Tanto que a gente usa muito essa cirurgia para operar os pacientes com apneia obstrutiva do sono, que é aquela doença em que a pessoa para de respirar à noite, interrompe o fluxo respiratório e tem uma qualidade de vida horrível e morre mais cedo por uma série de doenças correlacionadas. Nossa, é sério demais, viu, gente? Agora aqui eu tô vendo que temos duas situações. O prognatismo e o retroprognatismo. Explica um pouquinho e até eu gostaria que o senhor explicasse como é que é feita essa cirurgia. A gente vai comentar bastante. Aqui a gente fala de prognatismo e retrognatismo. É um dos termos consagrados, tem outros que eu vou comentar. Então, gnatus em grego é relativo aos ossos da mastigação. Então, prognatismo está para frente. Retrognatismo, essa relação está para trás. No nosso jargão da cirurgia maxilofacial, na odontologia, na medicina, a gente gosta mais de falar de um padrão facial, o que os telespectadores vão ver também, de classe 2, classe 3 ou classe 1 de Engel. O que é isso? O grande estudioso de como os dentes se encaixam foi um ortodontista nos Estados Unidos, um dentista chamado Edward Engel. E como todo vaidoso da época, ele descobriu que o encaixe mais funcional estava correlacionado a um padrão, que é o padrão de encaixe de molar aqui. E ele falou, só existem dois padrões relacionados a isso. Ou essa relação está para trás, que é o retrognatismo, que ele deu o nome dele, padrão de classe 2 de Engel, ou esse padrão está para frente, que ele chamou de classe 3 de Engel. Então, a gente fala que eles são sinônimos. Todo mundo pergunta assim, a gente vai mexer aqui no maxilar. As pessoas, elas falam que maxilar é só mandíbula. Na verdade, os maxilares são os ossos da mastigação. A gente divide eles em maxila, que é o arcada superior, e mandíbula, que é o de baixo. Então, o prognatismo, ele tem essa relação, a boca tem que fechar como se fosse uma caixa de sapato. Então, ele tem essa relação, a tampa está menor do que a caixa. Certo. Muitas vezes, não é isso que está muito para frente, é isso que está muito para trás. Então, a gente traz isso aqui para frente, essa relação. Algumas vezes a gente precisa trazer um pouco para trás, mas são poucos os casos. E a gente trata sempre também o queixo, apesar de fazer a parte da mandíbula, como uma pecinha separada, para fazer um acerto final. Então, a gente consegue trabalhar com esses três segmentos, a arcada superior, a mandíbula e o queixo como forma autônoma. Então, em geral, o classe 3, o prognata, tem essa relação da maxila para trás. Então, a gente traz para frente, a gente corta nessa região. Eu tenho um modelo lá depois para mostrar, acho que fica mais visual. Mandíbula também, a gente consegue trazer para trás ou para frente, o queixo, movê-lo. A gente não só mexe de frente e para trás, a gente também mexe nas alturas e nas assimetrias, como se fosse um avião. Ele vai para frente e para trás, ele roda e ele faz esse eixo. Então, a gente consegue tratar todos os eixos. Já o retrognatismo, ele tem a tampa muito pequena para a caixa. Então, ele tem uma mandíbula mais posteriorizada.
Classicamente, essa cirurgia mais clássica que a gente vê em vídeo, aí quando pesquisa cirurgia ortognática, a gente também vai cortar a maxila e trazer ela para frente, porque ela está para trás. A gente corta a mandíbula em pontos certos e traz esse segmento para frente e pode se complementar com o queixo também, trazendo ele para frente, para baixo, para fazer esse acerto. Então, é um corte. As pessoas imaginam que você vai separar o osso, você não separa o osso, você desliza o osso, ele precisa ter um contato em algum ponto para que se faça a cicatrização. Tá, mas nessa parte aqui que seria a região da ATM, é isso? Exato, perfeito. Essa região da ATM, o senhor mexe nessa região também ou não? A gente não mexe classicamente na cirurgia ortognática. Existem cirurgias de ATM, que é a articulação temporomandibular, que é outro problema, que podem ser feitas juntas, mas são outros problemas, tem correlação com isso, mas classicamente a gente trata de maneiras distintas. Aliás, tem uma imagem aqui, ó, que dá pra gente também entender um pouquinho como funciona, né, doutor? Olha lá. Se quiser ir comentando. Então, também, eles estão mostrando, né, o esqueleto facial, as arcadas superiores e inferiores, ele está movendo só a mandíbula. Vocês vejam que não está mexendo na maxila. Esse corte é um corte que a gente escorrega esse osso e vai prendê-lo. É uma fratura, mas é uma fratura controlada. As pessoas falam, você põe placa, parafuso? Sim, eles são integráveis. Então, os pacientes perguntam, vou poder fazer raio-x em tomografia, em aeroporto? Sim, eles são integrados, são usados na ortopedia. Eles servem meramente para fazer esse calo ósseo estar rígido o suficiente para que o osso cicatrize. Então, precisa tirar eles depois? Não precisa, eles são compatíveis. Mas eles vão fazer o efeito pleno em 6 meses, que é o tempo que leva para esse calo formar. Principalmente nos primeiros 2 meses, que ele está muito frágil. Né? E onde fica a cicatriz? Depende de cada caso? Então, ótima pergunta. Na enorme, esmagadora maioria dos casos, o acesso é todo por dentro da boca. A gente não tem cicatriz externa. Olha só, não fica aparente. Nada. A gente acessa a arcada superior aqui pela gengiva, a arcada inferior aqui pelo lado e o queixo aqui por baixo. Então, não tem cicatriz aparente. Existem algumas cirurgias de exceção, que a gente tem que reconstruir a articulação, casos oncológicos que a gente pode casar com uma cirurgia cervical aberta. Mas esse não é o padrão, tá? Muito bom. Tem mais alguma coisa que o senhor quer mostrar aqui na tela? Eu acho que não. Existem outras alterações, mas a gente pode comentar mais lá na frente. Vamos para a sala então? Vamos. Fiquem à vontade, então pode sentar aí, doutor. Até porque ali também tem alguns moldes, né? Que o senhor pode também mostrar nesse sentido. Eu queria que o senhor explicasse, dentro desses 2 casos, seja a mandíbula para frente ou para trás, quais são os sintomas que essa pessoa sente aí? Quais são os problemas de saúde? São vários, né? Então, é algo muito interessante. O mamífero pequenininho, então o cachorrinho, o gatinho, o humano, ele é esférico, redondo. A partir do momento que a gente vai crescendo, a face vai mantendo o seu eixo de crescimento. O que eu vou falar acontece aí 70% até os 6 anos e o resto no final da adolescência. Então, a face vai crescer para baixo, aconteça o que acontecer, e vai crescer para frente. O crescer para frente depende da genética e da respiração. Essa região média que contém o nariz, que é a maxila, ela é como se fosse um pneu de carro vazio. Então, quando você vai respirando na infância adequadamente, isso vai inchando e guiando o crescimento facial. E aí, você tem o padrão do ser humano, que é o encaixe dessa maneira, né? Então, ele deve morder dessa forma. Se eu tenho uma alteração nessa relação, mandíbula para frente ou para trás, eu vou ter vários sintomas. Então, sintomas clássicos de quem tem o queixo para trás, o classe 2 ou o retrognata. Ele vai respirar com dificuldade, ele vai cansar muito fazendo atividade física, principalmente aeróbica, porque precisa gastar energia. Ele tende a assumir uma postura de rodar o pescoço para frente e o ombro, porque como essa região não funciona bem, fazendo isso ele alarga o pescoço, a garganta por dentro. Então, ele faz isso aqui. Então, as mães falam, meu filho não tem queixo, dá com o pescoço curvado, é porque ele está tentando respirar. E pode até dar algum problema na coluna também? Dá, e geralmente dá. Ele normalmente vai ter, essas crianças ou adultos, muita história de cárie, de placa dentária, porque não consegue fechar a boca. Apinhamento dentário, sonolência excessiva diurna. Sente dor também? Pode sentir na articulação aqui, porque essa relação está para trás e a ATM, como você falou, pode ser super exigida. E um aspecto infantil, porque quando a gente é criança, a gente não tem queixo. Então, uma mulher que tem pouco queixo, adolescente, até um grau leve, você fala, tudo bem, ela é bonita, é um padrão estético. O homem fica com cara de menino. O inverso também é verdadeiro. Quando você tem o queixo para frente, que é o prognatismo, que é essa relação aqui, né, a mandíbula na frente da maxila, essa relação, as mulheres ficam com uma face mais envelhecida, porque o velho perde dente, e vão ter dificuldade para respirar também, para não fechar a boca, para mastigar, não conseguem fechar a boca, estalos na articulação e uma série de
de problemas aí. E aí, pegando o gancho, né, que você falou de criança, nessa fase, na infância, tem alguma coisa que pode ser feito para prevenir isso, né? Para não ter esse problema no futuro? Eu tenho uma dupla formação, eu sou cirurgião maxilofacial e otorrino. E o grande casamento das duas especialidades é justamente em via aérea. Eu brinco que eu me especializei em estudar focinho. A criança, ela deve ser conduzida com muito cuidado por uma equipe multidisciplinar. Ortodontista, cirurgião dentista, cirurgião maxilofacial e fonoaudióloga, porque tudo conversa. Atenção aos sinais, criança que respira de boca aberta, que ronca à noite, tem que ser levada nesses profissionais logo na infância, de preferência 2, 3 anos de idade. A gente já começa com esse tratamento bem precoce. A criança classe 3, que também tem um padrão genético muito forte, muitas das vezes a conduta mais atual hoje é deixar evoluir e não tentar compensá-la, para que a gente no adulto consiga fazer uma cirurgia ortognática mais acurada. Porque muitas vezes tem tanta movimentação dentária na ortodontia que você não consegue depois desfazer esse processo. Entendi, perfeito. Agora eu vou chamar o nosso querido Tiago Rocha. Ti. Tô aqui. Chega mais. Tudo bem, porque doutor? você Tudo bem, sempre Thiago? contou aqui pra gente que você fez essa cirurgia, né, Ti? E eu fiz e gosto de falar para as pessoas porque não é uma cirurgia muito falada. Não se explica muito sobre a cirurgia ortognática e a pessoa muda de vida quando ela faz. E explico para você, ó, vocês pegaram a foto mesmo, essa é a boa. Você vê que eu não tinha queixo aí. E isso era um problema que eu tinha, por exemplo, para academia. O personal sempre falava assim, não, você não vai, pô, você é mole, não sei o quê. Não é porque você não respira direito. Você fica cansado. Exatamente, porque você não pega todo o oxigênio que você pode e normalmente todo mundo pega. Mas como você não tem o queixo, essa daí foi uns dias depois que eu acabei operando. Olha é só. importante falar também, eu acho que o doutor pode falar, claro, com muito mais propriedade do que eu, mas o aparelho, ele é importante também pré e pós, né, doutor? Porque a boca da gente, ela fica amarrada depois dessa... Ah, mudou. Mudou, doutor? Mudou. Não é mais desse jeito? Mudou, a coisa evoluiu muito. Olha como eu sou ancião. Na minha época, você travava, porque eu acho que precisa calcificar, né? Aí precisa calcificar, então você trava com elásticos, coloca elásticos e a boca fica travada. A alimentação é só, minha mãe me dava uma seringa, pegava uma seringa... Só líquida? Só líquido durante 15 dias. E depois de 15 dias, quando você tira o elástico, a hora que você vai morder um nhoque, que é um negócio muito mole, você não tem força na arcada dentária. E aí, com a fisioterapia, vai acontecer. E agora, como é que funciona, Como doutor? É que é, Então, doutor? agora a tecnologia embarcada num procedimento é absurdamente elevada. A gente usa muito inteligência artificial, enfim, análise de software e técnicas menos invasivas. A medicina e a odontologia migraram para essas técnicas menos invasivas. Então, assim, antigamente a gente amarrava, porque é uma fratura, né? Então você quebrou uma perna, por que você engessa? Porque a ação do músculo vai afastar aquele osso do lugar. Aqui, você não tem como fazer, porque a gente precisa comer. Então, em 1900 e bolinha, a gente amarrava com fio de arame, a pessoa ficava travada. Era um terror. Usava serra, igual serra de construção civil, cortava tudo e mais um pouco, era muito impreciso. Hoje não. Hoje a gente faz esse preparo odontológico, a gente consegue e na maioria das vezes fazer com aqueles alinhadores invisíveis que são previsíveis. Quando o paciente está pronto para operar, a gente escaneia a face dele, utiliza a tomografia e a arcada dentária e combina isso num software, a gente opera o paciente num software. É como fazer um armário planejado, uma obra, a gente sabe exatamente onde cortar. Então você vê também o resultado, como vai ficar com essa inteligência artificial? Resultado, a gente consegue prever, lógico, não é uma coisa super acurada, mas como o osso é duro, é bem previsível. Né? Na medicina a gente não pode falar que você tem um resultado, mas você consegue simular e ter uma boa ideia de como vai ficar. E você consegue validar se eu estou longe de raiz dentária, se eu não vou pegar lugar. E você produz guias de corte e impressão 3D. Então, quando você leva esse paciente para a cirurgia, você vai cortar esse paciente, e até a serra mudou, a gente usa ultrassom. Sabe quando você vai no dentista, que você limpa com ultrassom o tártaro? É igual. Ele é feito para cortar o osso. Então, se você colocar na pele, no músculo, ele não corta, ele só corta osso, com uma precisão de bisturi. Então, assim, a cirurgia mudou muito. Cercado de mistérios. Dói? Não dói. Dói? Não dói. Não dói. Não dói, É uma cirurgia que você precisa, na verdade, entender que você fez uma cirurgia e respeitar todo o protocolo. Eu, para uma cicatrização mais rápida, porque eu estava no ar, eu só tinha 20 dias de férias, eu usei uma câmara hiperbárica,
que é justamente para que você respire o oxigênio puro e tudo que for bactérias, você vai eliminando. Ó, essa é a câmara hiperbárica. Eu já fiz uma matéria numa câmara, super legal. assim. E assim, algumas pessoas elas têm medo de entrar, né? Porque você fica, só tem essa partezinha. É como se fosse uma cápsula, né? Que você entra. Perfeito, Camila, como se fosse uma cápsula. E aí você lá respira oxigênio a 100%. É o oxigênio mais puro que tem. E aí isso já vai ajudando também a tirar todos os problemas, a desinchar. Você percebe que eu estava muito inchado aí também. Sim. E o que melhorou, essa terapia de apoio, as técnicas menos invasivas com a tecnologia, então o tempo cirúrgico diminuiu, o dano no tecido, né, que gera inchaço, diminuiu. E a equipe de suporte, o ortodontista vai junto na cirurgia para conferir encaixe. A gente tem a nossa equipe de fisioterapia que já faz taping, bandagem, já começa a estimular a motricidade, a movimentação da boca. A equipe de nutrição que produz hoje, você não tinha nessa época, já um cardápio customizado, porque você vai perder energia, você não vai comer direito. Então, dentro das suas preferências, com um aporte nutricional adequado para você se recuperar mais rápido. Tá. Então, da época do Thiago para hoje, a gente ganhou o que ele cicatrizou em 3 meses, hoje a coisa tá, eu acho que um terço do tempo, assim, muito melhor do que era no passado. De qualquer forma, pós-operação, você precisa travar a gente trava com elástico hoje. São aqueles elásticos que se usa no aparelho, o paciente tira para comer, muitas vezes. E só líquido também? Muda, assim. São comidas que ele conseguiria no começo, bem nos primeiros 15 dias, isso varia de paciente para paciente, mas em média, a gente fala assim, é uma comida líquida, pastosa, tipo que alguém sem prótese dentária conseguir engolir por 15 dias, molinha, arroz, papinha, de 15 a 60 dias, quase que normal de 60 dias a 4 meses e normal de 4 a 6 meses, volta a comer castanha. Vida normal. Vida normal. Então, assim, essas perguntas, quanto tempo eu preciso ficar afastado de um trabalho? Normalmente, se você vai presencial, a gente fala 2 semanas são suficientes. Entendi. Atividade física, 30 dias. Quanto tempo eu tenho aquela sensação? Eu operei, me incomodou, mas eu já não lembro tanto, já desinchou bem. 45 a 60 dias. Muito legal. Tá? E Ti, só para a gente finalizar essa pauta, como é que mudou a sua vida depois dessa cirurgia? Você tem muito mais disposição, né? Lembrando, eu tenho 52 pinos e 7 placas ao redor da boca. E elas estão aqui, vai passar nos lugares, apita, vai apitar no banco, não apita em lugar nenhum. Não. Entendeu? É vida normal. Tem aquela história também das pessoas, se vai chover, fica... Nada, é vida normal. Graças a Deus. E é uma cirurgia que eu não me arrependo de ter feito. Por mais que seja uma cirurgia delicada, que inspira cuidados, mas é uma cirurgia que muda a sua vida. Eu sou um Thiago totalmente diferente do que eu era. Eu tenho disposição, eu hoje faço natação sem o menor problema, eu não conseguia, eu não tinha fôlego, eu não tinha essa respiração encaixada. Então, por isso que eu falo para as pessoas, muitas vezes a gente olha, ou a pessoa que tem pouco queixo, ou a pessoa que tem muito queixo, esses 2 tipos de pessoa, eles podem fazer essa cirurgia e o plano de saúde, se a pessoa é contemplada, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia que você pode fazer com o seu plano de saúde. Tem o plano de saúde e o SUS. O SUS atende também? A gente tem 4 indicações clássicas, né? Clássicas assim, essa relação arcada muito para frente ou muito para trás, não passível, o aparelho de dente não consegue encaixar esses dentes, porque tem muita distância entre eles. Mordida cruzada, que a parte de cima é muito menor do que a parte de baixo, né, lateral. Isso é a mordida cruzada. Tá. Assimetrias de mordida também, ou a apneia do sono, que se avança para tentar aumentar o corredor aéreo, né? Transformar um bulldog num pastor alemão, mas com um benefício estético. Os planos de saúde entendem isso como doença, então existe cobertura dos planos de saúde e no SUS, várias equipes de cirurgia bucomaxilofacial, que é a especialidade odontológica que cuida disso, ou da crânio-maxilofacial, que é a área da medicina que cuida disso, tem serviços credenciados do SUS e realizam esse procedimento. Maravilha. Muito bom. Meu amigo Thiago, muito obrigada por isso, porque às vezes tem muitas pessoas que precisam fazer essa cirurgia e tem medo, tem receio, e você falando com essas pessoas, eu acho que dá uma motivação, né? E nem sabe, transforma, né? Às vezes nem sabe. E nem sabe. Verdade. Porque a nossa face é um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui. Se aqui tá ok e aqui tá ok e tem alguma coisa que tá diferente aqui, justamente
é a cirurgia ortognática que vai mudar. Então a estética, assim, muda muito, mas A função faz toda a diferença. A função que é o principal, né? A qualidade de vida. Doutor, excelente explicação. Muito obrigada pela sua presença. Vou passar o Instagram, @dralfredolara. @dralfredolara. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada.